11h57, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. Hoje recebendo o deputado federal Osmar Terra, que é médico, foi secretário da Saúde do Rio Grande do Sul na época da H1N1, tem larga experiência, então, nessa área, né, em lidar com o vírus, tem dado ótimas entrevistas há um ano, praticamente, sobre Covid, coronavírus. Né? É muito bom ter o senhor aqui. E eu vou abrir a nossa conversa falando do tal lockdown. Né? Desde o início, eu fui contra o isolamento horizontal, sempre defendi o isolamento vertical. Acho que não há na história um caso em que a gente tenha feito quarentena de pessoas saudáveis. Há um grupo que se apropriou da ciência e tenta nos vender o lockdown quase como uma vacina. No início era para achatar a curva, né, para as pessoas não se infectarem todas ao mesmo tempo, para o sistema de saúde poder se preparar. De repente, o lockdown virou a solução dos problemas, todo mundo tem que ficar trancado em casa, como se isso, né, nos livrasse de sermos contaminados. Né? Afinal de contas, a gente olha ali a tabela dos países com mais mortes por milhão. Temos a Bélgica, por exemplo, em primeiro, que controlou as pessoas, inclusive com drone, né, nas praças, para que as pessoas não saíssem de casa. Portugal, vários países que fizeram lockdowns pesados estão ali entre os primeiros. Né? Lockdown, afinal de contas, por que apostamos nisso e parece indefinidamente, né, deputado? Isso foi uma invenção, né? Nessa epidemia. Nunca teve isso. Todas as epidemias anteriores, virais, inclusive letais, muito letais, né, que foi o caso da gripe russa em 77, da asiática em 57, da Hong Kong em 68, todas tiveram mais vítimas do que essa. Né? A H1N1 teve menos, mas isso é proporcional à letalidade, inclusive. Quanto mais letal o vírus, menos tempo. A H1N1 as pessoas morriam em uma semana. Elas internavam e em uma semana evoluíam para óbito. Né? Ele destruiu o alvéolo do pulmão, ele não dava nem uma pneumonia, ele destruiu o alvéolo, as pessoas ficavam afogadas em sangue, era uma coisa terrível. Né? Então, nesse aspecto, as pessoas têm menos tempo para transmitir. O que esse vírus tem de diferente desses outros, que são influenza, né? Ele é um corona, é que ele é mais rápido no contágio e menos letal. Então, as pessoas ficam mais tempo com o vírus, transmitem mais, se espalha mais o vírus. Né? Então, mas o lockdown é uma invenção, às vezes pode se usar em coisas extremas, né? Como a epidemia do ebola, né? De fechar uma área inteira. Como a China usou isso no começo, né? E eu acho que usou de forma acertada, que ela isolou a província de Hubei, mas a China continuou vivendo normal. Ela isolou uma província, né? Porque ali surgiu, ali não tinha, o vírus não vinha de lugar nenhum, ele só tinha ali, no mundo, só tinha ali. Né? Então foi mais fácil fazer o controle. Depois que ele se espalhou, no Brasil ele entrou por vários lugares ao mesmo tempo, não tem mais como controlar. E não tem nenhuma evidência científica que trancando pessoas sadias em casa, trancando todo mundo em casa, elas estão protegidas. Tanto é que nós temos 233 mil mortes. E todos os governadores usando o recurso de lockdown, de quarentena, fica em casa, as grandes redes de televisão aconselhando o tempo todo a ficar em casa, fica em casa, fica em casa, e não adiantou nada. Né? A mortalidade foi alta, não há estudos, inclusive, mostrando que quanto mais isoladas as pessoas estão em casa, a Universidade Federal de Pernambuco tem um estudo muito... o Bruno Campelo... A gente entrevistou o professor Bruno Campelo. O Bruno Campelo tem um estudo maravilhoso sobre isso, mostrando isso. Né? Quanto mais isolamento, mais mortes. As pessoas se contaminam mais em casa. As pessoas se contaminaram em casa. A maior parte do contágio foi em casa. Né? A primeira parte da epidemia, que teve uma letalidade maior, mais da metade das mortes foram idosos em asilos. Idosos que nunca saíram para ir numa loja, nunca saíram para ir pegar um ônibus, né? Morreram no asilo. A gente teve na Europa freiras em clausura que foram infectadas. Claro, e foi o maior número de mortes. Então... Eu estranhei isso no início, porque com a vivência que eu tive, eu até conversei com o Mandetta, o ministro Mandetta, no início, a gente conversou um pouco, eu disse, olha, acho que a primeira coisa numa pandemia é não assustar as pessoas. E fizeram exatamente o contrário, só assustaram. Né? Não assustar porque é muito difícil as pessoas em pânico raciocinarem assim, de maneira razoável, até para ajudar a enfrentar a pandemia. E depois, o lockdown, quarentena vertical, eu nunca tinha visto isso. E nunca vi na literatura, para enfrentar um coronavírus, fazer uma coisa desse tipo. Né? E todo o resultado, no início, eu acho que
que o Lacombe tem razão, no início a promessa é que era para atingir a imunidade de rebanho mais a longo prazo, né? Então era para achatar a curva, né? Para achatar a curva. E a curva não se achatou, a curva subiu rapidamente em todos os países, né? A maior mortalidade que teve foi nesse período, né? Foi com tudo fechado, tudo trancado. Cada vez que se tranca, aumenta a mortalidade. Isso aí não tem evidência nenhuma que melhore. Então, eu acho que... Aí, a partir daí, eu comecei a ter postar e me manifestar publicamente o contrário, né? Porque é muito mais seguro orientar as pessoas não assustadas, orientá-las como se conduzir, lavar as mãos, álcool gel, guardar distância, usar máscara ou não usar máscara, aí é uma discussão. Mas tomar medidas preventivas e as pessoas sadias continuarem a sua vida trabalhando. As escolas nunca deviam ter fechado. Não há evidência que as crianças tenham um problema maior com esse vírus. Elas tinham com o H1N1 e nós não fechamos as escolas. Eu fui secretário de saúde que primeiro teve o impacto do H1N1, entrou pelo Rio Grande do Sul, né, pela Argentina, e nós nunca fechamos escola. Pelo contrário, reabrimos as escolas depois das férias de julho, em plena epidemia. E não aumentou o número de vítimas de crianças, né, porque elas se contaminaram mais fora da escola do que dentro da escola. Essas... Não tem problema, a Suécia ficou está um ano com as escolas abertas, nunca fechou, e não há nenhum óbito de criança com menos de 15 anos, não há nenhum. As formas são leves, quanto mais jovens as pessoas no coronavírus, quanto mais jovens as pessoas, menos dano o vírus causa, né? Então, eu acho que se fez errado, se seguiu uma projeção matemática maluca lá do Imperial College da Inglaterra, que iam morrer 40 milhões de pessoas, no Brasil ia morrer 1.250.000 pessoas, 150 mil pessoas, e a partir daí começou um apavoramento geral, os governadores acho que se apavoraram também, e começaram a fechar tudo, começaram a decretar lockdown, decretar quarentena. Esse foi um erro, né? E agora, eu acho que a epidemia tende a ir para o fim, todas as epidemias virais sobem e descem, essa teve alguns ressaltos por causa das novas cepas, que criou, ela é mais lenta na descida, né? Então aparecem cepas novas, que é normal numa pandemia, mas ela vai terminar também, e vai terminar pela imunidade coletiva. A vacina vai ajudar a evitar um próximo surto, é importante a vacina, mas ela termina muito antes da vacina fazer efeito, ter efeito em grande escala, com a imunidade de rebanho. Deputado, eu queria chamar a atenção para alguns outros aspectos, né? Mesmo depois, o senhor citou algumas projeções que foram feitas muito no início da pandemia pelo Imperial College, mas mesmo hoje, nessa segunda onda, uma segunda onda muito feroz na União Europeia, os países continuam utilizando essa mesma política do lockdown depois de muito mais literatura, depois de um ano de pandemia, né? Muito mais literatura, evidências matemáticas, científicas terem sido produzidas. Eles continuam adotando o mesmo remédio do lockdown. O senhor citou a China, por ser um regime autoritário, impôs uma quarentena muito dura e conseguiu conter lá na província de Wuhan, onde explodiu, onde foi o início da pandemia. Então, talvez seja uma evidência de que, de fato, o lockdown funcione. A Suécia, que não adotou as medidas de restrição, teve 5 vezes mais morte que a Noruega, 10 vezes mais que a Dinamarca, os seus vizinhos ali da Escandinávia. Então, quer dizer, há evidências ao contrário também. A nossa própria curva do Brasil, né, lá para agosto, setembro, começou a reduzir, começou a baixar. A gente nunca chegou aos níveis do verão europeu, que quase zerou a curva, mas a gente conseguiu diminuir essa curva, depois a população aglomerando de novo e aí houve esse repique. Então, o que eu estou tentando dizer para o senhor é que existem também muitos exemplos de países que adotaram a quarentena e que essas medidas surtiram um efeito, né? Eu acho que, Amanda, tem um aspecto aí que não é muito discutido, né? Por que a África não tem poucos casos? A África tem pouquíssimos casos, o Uruguai tem poucos casos, né? O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nos primeiros 3 meses que o Brasil todo estava tendo surtos enormes, não tinha quase surto. Por que isso? Porque o vírus, a disseminação do vírus se deu pelos voos internacionais e pelos voos turísticos, né, no mundo. A África não tinha voo internacional. Sim. A África até hoje está com um número muito baixo. E tem uma população mais jovem também, né? O Uganda tem 30 milhões de habitantes e tem muito menos do que a Dinamarca, proporcionalmente. Eu acho, né, que é multifatorial, né, deputado? Eu acho que é razoável a gente pensar que vários fatores... Que eu acho que a Suécia, por exemplo, ela é uma área que recebe muito mais voos internacionais do que, por exemplo, a Finlândia, que é do lado. Agora,
A Suécia teve muito menos mortes do que, por exemplo, o Reino Unido, que começou com essa história do lockdown. Né? A Bélgica é a primeira. A Bélgica, o Reino Unido, a Itália, a França, todos com mais mortes que a Suécia. Ninguém fala. Compara a Suécia com um país do lado que tem muito menos trânsito, muito menos comércio internacional do que a Suécia. Tem uma população muito parecida, né? Eles, de alguma forma, são mais isolados que aquela Europa continental. Né? Mas, por exemplo, comparando com a Finlândia, a Suécia teve 0,05% de crianças em idade escolar contaminadas, não que morreram, contaminadas. A Finlândia, com tudo fechado, teve 0,05% de crianças, o mesmo percentual. Quer dizer, de que adiantou fechar? Eu acho que sobre e deixar as crianças sem aula? Claro, né? Isso tem que voltar às aulas. Eu acho que isso ficou muito claro depois de meses. A gente pode olhar, Rodrigo Constantino fala muito disso, Ana Paula Henkel fala disso. Ana Paula Henkel mora na Califórnia, Rodrigo Constantino mora na Flórida. Califórnia toda fechada, um lockdown pesado, uma população equivalente, né, em número de habitantes com a Flórida, mas uma população mais nova na Califórnia. A Califórnia com muito mais mortes por milhão, com muito mais problema, muito mais infecção do que a Flórida, que está praticamente aberta. Então, você está olhando o mesmo país, né, costas diferentes, com atitudes diferentes de combate, e os resultados, né, indicam que o lockdown não está funcionando. E só para completar o raciocínio, em cima do que a Amanda falou, eu acredito, Amanda, que esses ressaltos que tiveram de aumento de casos não tem a ver com aglomeração de Natal, por exemplo, de Ano Novo. O Porto Alegre reabriu tudo, acabou com o lockdown dia 1º de janeiro, e teve todo o Natal, Ano Novo e tal, e diminuiu, está caindo o número de casos. Isso tem a ver com o vírus, com a cepa do vírus. É que surgiram, o vírus ele é selecionado, é um processo da natureza. Ele é selecionado, o vírus mais infectante supera o outro, né? E a outra cepa vai desaparecendo e fica cada vez uma cepa mais infectante e menos letal. E quanto menos letal ela for, mais ela se dissemina. Mas você vê que surgiu justamente em Manaus, onde acreditava-se até um estudo apontou lá que já havia se atingido a imunidade de rebanho, porque a primeira onda foi muito forte em Manaus, e aí você tem essa cepa, você teve uma segunda onda com colapso isso aqui é da Manaus, saúde em Manaus. É o Amazonas. Teve um surto, inclusive teve um colapso lá no começo, em maio, e depois praticamente terminou. As aulas reabriram aqui, ó. Não sei se dá para mostrar. As aulas reabriram aqui, não aconteceu nada. Não aumentou o número de casos. Começa aqui quando surge a cepa P1. Essa cepa que surge no início de janeiro, até o final de dezembro, era isso aqui, praticamente tinha acabado, a imunidade de rebanho. Tanto é que, embora as divergências todas, o Globo, os especialistas, né, da Globo, que falam só o que o pessoal quer ouvir da Globo, a nova cepa do vírus, encontrada inicialmente em Manaus, já está em 91% das amostras sequenciadas no Amazonas. Isso é uma matéria do Globo. E pode ter sabotado a imunidade coletiva, que é a imunidade de rebanho, que existia na cidade. Mas isso quer dizer o quê? Que as pessoas foram reinfectadas por essa nova cepa? Não, ela vai onde o outro não foi. Para Manaus, nesse momento aqui que começou a cepa P1, Manaus tinha se estima 47% da população infectada, que já tinha sido infectada. Ele foi pegar o resto. Ele tende a chegar, quando chegar com as pessoas que têm imunidade natural, que a gente não sabe quantos são, e com as pessoas que são infectadas, chegar a 75%, 80%, 85% da população, termina a pandemia. A própria vacina é uma tentativa de chegar na imunidade de rebanho. Eu vejo as pessoas falando da imunidade de rebanho como se fosse uma coisa horrível. A imunidade de rebanho, a única maneira de terminar é uma imunidade coletiva. Todas as viroses terminam assim. A questão é saber em que percentual da população, né, a gente vai ter imunidade de rebanho, 70%, Exato. 80%? Quando o vírus é rápido, como esse, é maior, o R0 que chama, é maior. Ele vai chegar em 85%, tem que estar contaminado ou imune naturalmente, para que termine. Deputado, pegando então carona e pegando esse gancho para a gente continuar nesse fio, eu acho que concordo que vacinas não encerram pandemias. E é provável que essa pandemia termine antes que as vacinas estejam 100% testadas nas suas últimas fases. Acontece que as vacinas foram tratadas e são usadas agora como uma espécie de solução mágica por alguns governantes que não conseguiram sair dali do labirinto do lockdown e das teorias que criaram. Porém, tem algo interessante que a gente conversava, o senhor falava conosco pouco antes do programa começar, que é também o lado psicológico da vacinação, especialmente em pessoas que têm idade um pouco mais avançada ou determinadas comorbidades, para que elas retomem a sua vida.
né? A despeito da eficácia ser 50% aqui, 70% ali ou não, é melhor tomar a vacina? Eu acho que quem não foi contaminado, né, deve tomar a vacina, porque quem foi contaminado tem uma vacina natural. O vírus... O que é a vacina? A vacina é um vírus. É o próprio vírus mais atenuado, né, para provocar anticorpos. Se tu já foi infectado pelo vírus ativo, né, tu tem mais anticorpos até do que com a vacina, né? Então a vacina, quem não foi infectado, quem tem medo, quem tem receio, livremente, na minha opinião... Isso é importante a gente sempre livremente, pontuar, né? deve tomar Cada vacina. um toma a decisão que quiser e é livre para escolher se vai ou não tomar. Vê só, até agora não chegou 2% da população vacinada, já está se vacinando há mais de 20 dias, né? Então a vacinação é mais lenta. No mundo tem uma demanda enorme para a vacina, então não vai ter um número grande de vacina disponível a curto prazo, né? Então a vacinação vai se prolongar durante um ano. Muito antes disso, essa imunidade de rebanho, isso aqui que está acontecendo em Manaus já tem mais de 70% da população infectada, né, hoje. Isso vai acontecer, o natural vai terminar lá em Manaus. Manaus talvez seja o primeiro lugar do Brasil que termine completamente a epidemia. Não quer dizer que todos precisam ter 70%, nem ter o que aconteceu em Manaus. O problema de Manaus é outro. É importante dizer aqui, o problema de Manaus é a rede pequena de atendimento que tem em Manaus. E desativaram o que tinha sido criado em maio, né? Então Manaus Fora ficou a todas mercê. as suspeitas de desvios de verba, né? Muito, tem gente presa já e tal. Então, Manaus, o Rio Grande do Sul, proporcionalmente, teve mais casos no mesmo período, no final de dezembro. No mês de dezembro, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, cada um individualmente, tiveram maior proporção de casos que Manaus. E não tiveram colapso, porque eles têm uma rede muito maior de atendimento. Porto Alegre tem mais do que o dobro dos leitos de Manaus e tem 700 mil habitantes a menos. Então, não tem... Manaus, o problema é local lá, né? Não é... É um problema que tem, até porque desativaram quando não precisava desativar. Talvez entusiasmados pela possibilidade de estar terminando, que realmente ficou aí 5, 6 meses praticamente sem ter casos lá, estava no fim. De repente entrou a cepa nova, a cepa vai terminar de infectar quem... Ela vai cumprir a curva, vai cumprir a curva, né? Constantino, não dá para aceitar o Ministério Público do Trabalho, né, dizer que pode ser demitido por justa causa o trabalhador que não quiser se vacinar ou o que que foi divulgado há 2 dias, prefeito de Niterói, né, região metropolitana do Rio, Axel Grael, irmão dos meus ídolos, Lars Grael e Torben Grael, aliás, o Lars, um amigo meu, né, de também resolver que a vacinação em Niterói será obrigatória. Aí complica, Constantino. Ao Ministério do Público Pois do Trabalho falta trabalho. Eu agradeço até você levantar essa bola para mim, porque é o gancho que eu queria para o meu comentário e pergunta para o deputado, né? Eu estava ouvindo vocês debaterem, foi citada aí a questão da Flórida e Califórnia, inclusive a Flórida recebeu aqui o Super Bowl, né? O estádio tinha algumas imagens, mas gente também, né? Eu não sei se tinha algum prefeito da Califórnia, né? Que nem acontece aí no Brasil, que o prefeito de São Paulo vai para o estádio no estado vizinho. Mas o que me incomoda nesse assunto todo, e desde o início da pandemia eu venho falando isso, acho que o deputado também se preocupou com a questão da liberdade. O lockdown não tem nenhuma evidência científica de que salvou vidas. Mas mesmo que houvesse essa evidência, eu ia trazer para o debate aqui que não podemos ficar elogiando condutas de uma ditadura opressora como a chinesa. Porque nós não queremos no Ocidente ser uma província chinesa. Eu dou um exemplo sempre, que é o seguinte: se for provado que restringir automóvel salva vidas, nós vamos apoiar então amanhã proibir automóveis? Vai salvar vidas. Mas nós entendemos que tem outras coisas em jogo, nossas liberdades e tudo mais. Então, veja, tem um aspecto econômico, tem um aspecto de outras doenças, tem um monte de coisas mais complexas que não são levadas em conta nesse debate estéril de um bando de governante aí que se inspira no regime chinês, como o senhor Agripino Doria. Então, veja, eu li o livro do The Great Reset, do fundador de Davos, né, o Klaus Schwab, um alemão, e o tempo inteiro o livro dele é uma coisa de controle, né? Controle de cima para baixo. Eles, em nome da ciência, querem ditar como é que nós vamos viver. E é isso que nós estamos vendo nessa pandemia, e é isso que não tem precedentes. Porque, como já disse o deputado, em termos de risco de vida, letalidade, morte, essa pandemia não é sem precedente. Tivemos outras piores, ele mencionou umas aí. A de Hong Kong, por exemplo, matou mais de 1 milhão de pessoas. Então, calma, né? O que está faltando no debate é lembrar que esses governantes não falam em nome da ciência, e mesmo que a ciência mostrasse isso,
tem outros valores em jogo que estão sendo ignorados, não é verdade, deputado? Eu concordo contigo. Aqui eu estou dizendo, quando eu falei da China, eu falei que a China, como foi o lugar onde surgiu o vírus, eles tomaram uma medida inicial ali, um bloqueio, e depois não bloquearam mais nada. A China, desde sempre, está trabalhando normalmente, está tendo aula, as crianças estão na escola, não está acontecendo o que está acontecendo em alguns lugares do Brasil. Por exemplo, na questão de escola, então nem se fala, né? A Coreia nunca fechou nada, o Japão nunca fechou nada, a Coreia tem 1.400 óbitos, a China está com 4.000, né? A China, inclusive, eu queria mostrar aqui, porque eu acho que é um caso interessante, essa aqui é a curva da China, durou 76 dias, é uma curva clássica, de epidemia viral. Isso aqui nos levou a achar que podia ser assim no resto do mundo, no início, né? As previsões feitas em março, baseado em fatos, que a do Imperial College foi baseado numa projeção matemática com as premissas erradas. Mas o fato que aconteceu era essa e essa aqui da Coreia. A Coreia e a China, né? A Coreia e a China são curvas que desceram, subiram e desceram no tempo que normalmente sobe e desce. Só para ter um outro exemplo aqui, ó, isso aqui é o H1N1. Subiu e desceu em 14 semanas. Né? E aqui foi feita a vacina. Ó. A vacina foi feita muito tempo depois. Não é a vacina que derruba a curva. A vacina é sempre, numa pandemia, nunca se resolveu uma pandemia com vacina. A vacina é para prevenir o próximo surto. Que eu acho que nós temos que ter claro. Agora, eu acho que todo mundo que não teve deve se vacinar. Se tiver vacina disponível, deve se vacinar. Mas não é o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que têm imunidade natural é que vai derrubar essa epidemia. Nós devemos ter 80, pela letalidade feita pelo nosso, o maior epidemiologista americano, o Ioannidis, da Universidade de Stanford, ele diz que tem 0,27% de pessoas que morrem, das que ficam infectadas. Então, para cada 10 mil pessoas infectadas, 27 morrem. Se fizer essa regra de 3 no Brasil, nós estamos com mais de 85 milhões de pessoas vacinadas pelo vírus, né? Que estão imunizadas pelo vírus. Né? E não acreditem nessa história de reinfecção, isso aí são casos isolados, isso aí não é isso não afeta o comportamento da pandemia. Né? Então, eu acho que tu tem razão, Constantino, em levantar a questão da liberdade. Eu acho um absurdo fazer as pessoas se trancarem em casa sem informar. O que eu vejo é assustar sem informar as pessoas. Né? Em 2009, no H1N1, nós não fechamos nada. Nós não fechamos, o Rio Grande do Sul serviu de piloto para o resto do Brasil. Nós não fechamos nada, não fechamos escolas. Nós orientávamos, todo mundo se cuidava, tinha higienização com álcool gel, lavar as mãos, guardar distância, usavam máscara, não usavam máscara, as crianças na sala de aula com distanciamento, orientada pelos professores. E funcionou. A Suécia, com todos os problemas que a Suécia possa ter, a Suécia está muito melhor que todos os maiores países do mundo que fecharam. Né? Então, eu acho que a Coreia que não fechou, o Japão que não fechou, Taiwan que não fechou, Singapura que não fechou, fechou num período curto. Então, esses países estão melhores. Por que eles estão melhores? E os países que se fecharam obrigaram as pessoas a ficar em casa, forçaram as pessoas a ficar em casa. Eu só queria fechar esse raciocínio, aproveitando o Constantino. É uma falácia dizer que as pessoas ficaram em casa. É uma falácia que as pessoas... metade da população brasileira nunca parou de trabalhar. Eram os tais de serviços essenciais. Porque não podem. Metade porque não pode, vai morrer todo mundo de fome. Então, o agronegócio não parou nem um dia. Toda a rede, toda a cadeia do agronegócio, que é gigantesca, são dezenas de milhões de empregos, não parou nem um dia. Os frigoríficos, o trabalho no campo, não parou nada. Não parou os serviços públicos de saúde e de segurança, não pararam os caminhoneiros, não parou o transporte, não parou o sistema, toda a produção de medicamentos não pode parar, não pararam as padarias, os supermercados. Essas pessoas iam dormir aonde? Iam dormir em casa. E se ela se contaminou, no frigorífico é um dos lugares que mais tem casos de contaminação, se ela se contaminou no frigorífico, ela chegava em casa e contaminava a família toda. Por isso que o número de pessoas contaminadas é muito maior dentro de casa do que fora de casa. Então inventaram que fica em casa, parecia que todo mundo tinha que ficar em casa. Isso nunca aconteceu. Né? Na prática, é impossível fazer isso.
Deputado, vamos falar um pouquinho de tratamento precoce, que é outra agressão à liberdade médica. Eu nunca vi na minha vida, né, uma campanha tão grande para que médicos sejam proibidos de fazer um tratamento precoce. Ah, não tem comprovação científica, mas as vacinas são experimentais também, a Anvisa deixou isso muito claro, né? E não é uma guerra contra determinados tratamentos. Não sei se Java consegue colocar no telão uma manchete da Folha de São Paulo. Eu citei outro dia, está aqui. O Conselho de Saúde recomenda florais, homeopatia e reiki para ajudar no tratamento da Covid-19. Não vi ninguém se voltando contra isso. No seu estado, do Rio Grande do Sul, o pessoal chegou a entrar na justiça para impedir que a Prefeitura de Porto Alegre distribuísse tratamento precoce, né? Qualquer doença, ela, se for tratada precocemente, né, ela tem mais chances de cura. Como é que o senhor enxerga isso como médico, quererem tirar essa liberdade do médico decidir o que fazer em conjunto com a aprovação do paciente? De novo, politicagem? Eu acho que se o presidente Bolsonaro não tivesse falado nisso, talvez não tivesse essa reação tão grande contra, né? Porque ele disse que podia funcionar a hidroxicloroquina, a ivermectina. Aliás, eu vi médicos defendendo, infectologistas defendendo Redenzevir, que é caríssimo. E contra o Redenzevir, não vi nenhum infectologista se voltar contra ele. E é experimental também, né? Eu acho que se fizer mal, tudo bem, aí tem que tomar cuidado e tal. Mas qual é o mal que faz a hidroxicloroquina? Nenhum. Na dose precoce que é feita, nenhum. A ivermectina, nenhum mal, né? Não tem mal, não causa mal. Se não tem nada, não tem outra coisa para fazer, por que não usar, né? E a experiência dos médicos que estão usando, são milhares de médicos no Brasil que estão usando, é que tem resultado. Eles veem o resultado. Não tem uma pesquisa acabada, randomizada, até porque não dá tempo de fazer numa pandemia, né? Mas eles têm um resultado. Se eles têm um resultado e estão receitando, é um direito que eles têm, né? Mas tinha o Tamiflu no H1N1. O Tamiflu não é um remédio comprovado para que cura a virose. Ele não é um antiviral clássico, ele é um remédio que é usado para diminuir os sintomas. Então, era usado. E daí? Entendeu? Não tinha tempo para prever se ele ia resolver o problema do vírus do H1N1. Então, está se usando um medicamento que é melhor usar do que não usar, na minha opinião, né? E que não pode ser proibido. O médico tem que ter o direito de fazer isso. Se estivesse matando as pessoas com esse remédio, tudo bem. Mas elas têm muito mais chance de morrer se não fizerem ficando sem tomar nada até ficar com falta de ar. Ou podem tomar florais de bar também. Eu acho que o problema... Eu preciso dar um recadinho, pessoal, na volta a palavra é da Amanda. É rápido, uma mensagem para você. Só para ficar claro, eu não tenho nada contra florais de bar, homeopatia, reiki, ivermectina, hidroxicloroquina, anita, azitromicina. É uma questão de liberdade. O médico precisa ter autonomia para decidir que medicamentos usar, que terapias fazer, claro, desde que o paciente concorde. Então, não tenho nada contra nenhum tipo de tratamento. Quem sabe é o médico. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Quando você fala o médico tem que ter liberdade de medicar seu paciente ou até usar tratamentos experimentais, principalmente numa pandemia. E outra coisa é o Ministério da Saúde adotar isso como protocolo, o tratamento precoce como protocolo e como política de saúde pública, né? Isso que se investiga na gestão do ministro Pazuello, isso que se investiga. Inclusive, o TCU apontou também que remédios como ivermectina, hidroxicloroquina, para ser usados off-label, né? Quer dizer, não nas recomendações que estão protocoladas na Anvisa, ele não poderia ser usado dinheiro público para comprar esses medicamentos. Isso que se investiga agora, isso que o próprio Tribunal de Contas da União apontou. E mesmo no caso de Manaus, né, quando uma equipe de profissionais de saúde, no meio do auge daquela crise, explodiu na segunda onda, no começo do ano, uma equipe de profissionais de saúde foi enviada para Manaus para ajudar os médicos, orientar os médicos a usarem cloroquina, hidroxicloroquina nos pacientes, quando o que eles precisavam era oxigênio. Então, acho que o que se discute é uma política de saúde pública, por exemplo, sem entrar nas agências sanitárias do mundo todo, né, deputado, nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, eu já fiz, é só entrar aqui no site, é muito fácil, eu já fiz esse exercício, nenhuma delas recomenda nem hidroxicloroquina e ivermectina. No caso da hidroxicloroquina, inclusive, há uma recomendação da Sociedade Americana de Infectologia para não usar, tem escrito lá, recomendação forte, né, strong recommendation, não usar a hidroxicloroquina, apontam. E aí você já tem muitos estudos extensos, randomizados de acordo com essas agências, dizendo que o medicamento simplesmente não funciona.
Alcione ainda tem alguns problemas de arritmia, enfim, alguns outros efeitos, possíveis efeitos colaterais. Então, eu acho que a distinção é essa, né? O que pode ser política de saúde pública e o que é uma relação individual médico-paciente, que eventualmente você confia no teu médico, ele fala, não, usa esse tratamento precoce. O senhor teve Covid também, né, deputado? O senhor teve Covid, usou o tratamento precoce e o senhor ficou internado. Eu fiquei internado. O tratamento precoce não é uma solução mágica, né? Mas ele diminui a probabilidade da pessoa ter uma forma mais grave. Talvez eu não fui entubado, talvez porque eu tenha usado a hidroxicloroquina. É uma interrogação. Então não dá para dizer, não dá para... O que eu acho, Amanda, é que esses medicamentos, eles são baseados numa experiência anterior, não é uma experiência de hoje. Por exemplo, a hidroxicloroquina foi o único medicamento que deu resultado in vitro na SARS, que foi a primeira epidemia do coronavírus na Ásia, em 2003. Era o único que deu resultado in vitro. A ivermectina ajudou no ebola, né? Ela diminuiu a gravidade dos casos do ebola, né? Foi comprovado isso. Hoje já tem uma série de trabalhos publicados no Brasil e fora do Brasil, que, claro, precisam ser ampliados, mas já mostrando que tem alguma forma de efeito. E a hidroxicloroquina é o remédio um dos mais usados no mundo. Por que essa preocupação com a arritmia, se a dose é baixa? Da arritmia, se tu fizer uma dose alta, né? Mas 250 milhões de pessoas adoecem no mundo com malária. Todas usam hidroxicloroquina. 250 milhões por ano, né? Então, todos que usam, têm lúpus eritematoso, grande parte das pessoas que têm lúpus, que têm doenças autoimunes, usam hidroxicloroquina. Então, não tem por que ter esse... Eu ficaria preocupado se ela causasse um dano importante, se ela matasse as pessoas e tal. Não mata. Nessa dose que é usada, ela não tem risco. Por que não usar? Porque se vende como algo que possa prevenir ou eventualmente ajudar na cura, e a verdade é que não há comprovação sobre isso, né? Senão alguma agência sanitária, referência, padrão mundial, usaria, mas é uma discussão que está sendo feita, né? A gente pode sair daqui terminar essa pandemia e ver que realmente ela teve um papel, mas tem muitos trabalhos publicados, o Ministério deve ter se baseado nisso, mostrando que ela tem efetividade. Deputado, queria fazer uma pergunta para o gestor de saúde pública que o senhor foi e evidentemente. Porque hoje em dia, o senhor citou, por exemplo, o caso de Manaus, né? A gente vive a magia da hashtag, das redes sociais, respira Manaus, troca o avatar, põe uma tarja, tem gente que chora, gente que grava vídeo, né? Tem muita coisa em cima, mas o fato os governantes, em muitos casos, montaram hospitais de campanha em alguns municípios no Afogadilho, depois desmontaram esses hospitais precocemente e, principalmente, a despeito de todo o esforço da CGU, o ministro esteve conosco, do Ministério Público, eles roubaram muito. E acho que esse foi o grande ponto e é o grande diferencial, inclusive, do Brasil em relação a outros países. Aqui, o gestor, o administrador, ele rouba muito, os políticos roubam. Então, eu queria a avaliação do senhor sobre isso, sobre hospitais de campanha e sobre desvios de verba em saúde pública. Não, isso não tem... Eu acho que é um crime hediondo. Desviar dinheiro no meio de uma pandemia não tem explicação, né? Eu acho que essa compulsão pela corrupção, né, que pode acometer algumas pessoas, até nisso devia ter um limite, né? Porque não é possível as pessoas sofrendo em risco de vida ali e o pessoal desviando dinheiro público, né? Então, eu acho que a punição tem que ser exemplar, né? Tem que agravar esse crime, né? Em relação a... Agora, o que eu acho é que os governantes erraram muito, e erraram até uns de boa vontade, entendeu? Que não desviaram dinheiro, mas erraram. O caso de São Paulo errou muito. São Paulo soldou porta de loja, prendeu gente na praça. O do Rio de Janeiro prendia os pessoal que caminhavam na beira da praia. Tem lugar mais seguro no mundo para não pegar vírus é na beira da praia, né? O vento leva, o vírus, o contágio é em ambientes fechados e pelas gotículas de saliva da pessoa que está próxima. Ele não fica no ar, ele não fica atrás do vidro da janela. A ideia que se criou do Fica em Casa é que o vírus não passava do vidro da janela. Então tinha que ficar tudo fechado em casa, todo mundo fechado em casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Isso os governantes entraram nessa, né? São Paulo, se fosse um país separado do Brasil, separa assim, todos os estados brasileiros menos São Paulo, e pega São Paulo.
São Paulo, com a rede que tem fantástica de hospitais, com a medicina de de top de linha no mundo, São Paulo não podia ter 14% a mais de mortes que o resto do Brasil. 14% a mais de mortes que o resto do Brasil. Foi um erro de conduta. Com lockdown, agora toque de recolher, isso não funciona. Talvez tenha sido a única forma do governante. Eu tive um depoimento de um prefeito no H1N1 que, para mim, resumiu um pouco o que está acontecendo agora. O prefeito se recusava a reabrir a escola. Aí nós fizemos uma reunião, um grupo de prefeitos não queria reabrir as escolas e nós aconselhávamos a reabertura. Aí o prefeito disse para mim o seguinte: olha, doutor, a única maneira que eu tenho de mostrar que eu estou preocupado com a saúde da população é manter a escola fechada. Se eu reabrir a escola, vai parecer que eu não estou dando mais bola. Que eu não estou... É a única maneira. Então, eu acho que isso um pouco permeou essas decisões, entendeu? E copiar o modelo europeu, né, que foi a exceção da Suécia, todo mundo estava fechando, que não funcionou, é um desastre. A Europa é uma tragédia, né, em termos de mortalidade, tudo, né, é uma tragédia. Os países mais desenvolvidos, a Suíça tem mais mortes que o Brasil, por milhão de habitantes. A Suíça, a sede da OMS, tem mais mortes que o Brasil, é uma tragédia. Então, eu acho que agora essa busca desesperada da vacina, que eu acho importante ter, acho que tem que ir atrás da vacina, o presidente já liberou 20 bilhões para comprar vacina, né? E está fazendo, estão aplicando o que chega já é feito, né? É uma maneira de remediar um pouco esse erro trágico que foi, né? Uma conduta estratégica errada em cima de coisas que não têm evidência científica e que, quando não tem evidência científica, a vida mostra como é que é. Né? E a vida mostrou que não funcionou, né? Que não tem razão de ser essa forma de condução aí. Então, eu acho isso, né? Eu acho que nós erramos muito e os governadores não reconhecem o erro. Eles procuram desviar o assunto. Então, o Rio Grande do Sul criaram bandeirinha, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira laranja, não adiantou nada. O Rio Grande do Sul deu um boom no inverno, explodiu o número de casos, tinha pouco caso no começo, explodiu o número de casos e agora entrou uma variante do vírus, que é a P2, Manaus é P1, lá no sul todo do Brasil é P2. E aumentou em todos os estados, aumentou no Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, aumentou muito, não adiantou nada as bandeirinhas. Né? As bandeirinhas para cá, bandeirinha para lá, isso aí é só para enfeitar, né? O mapa, não serve para nada. Constantino, e quanto ao lockdown, realmente a maior parte dos países aí pelo mundo fez o lockdown, apelou para o lockdown, né? Mas isso não quer dizer nada, a frequência não determina o que é melhor e o que é pior, e eu sei que gosta muito do Chesterton, né? Ele tem uma frase que ilustra bem isso, né? O certo é certo, mesmo que ninguém o faça, o errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Pois é, né, Lacombe? O que nós estamos vendo no mundo hoje é muito perigoso, porque é todo mundo errando em conjunto. E eu acho que o deputado trouxe uma coisa muito importante para o debate, né, que é essa demanda popular, às vezes, na fala daquele prefeito, na época da influenza, da sensação de que está fazendo alguma coisa. E aí você junta isso com o respaldo, com o pseudo-manto da ciência, aí você tem uma gestão sofrível como a do governador de São Paulo. Né, que hoje em dia é odiado pela população, causou desemprego, milhões de pessoas desesperadas, né, e tudo em nome da ciência com essas fases ridículas de coloridas, né, que não tem ciência coisa alguma. Eu queria voltar para a questão da vacina, em parte já foi dito, né, mas o presidente da Anvisa esses dias disse que essa pressão, essa medida provisória de 5 dias para avaliar, tudo isso está colocando uma ameaça concreta na análise técnica, né? E eu lembro que antes havia justamente essa preocupação. Será que a Anvisa vai ser politizada ou será que ela vai estar blindada contra a política? Bom, parece que, na verdade, a politização está vindo pela pressão de aprovar mesmo sem os devidos critérios. Até a fase 3 já está tendo um waiver, né, para aprovar mesmo assim. Eu queria perguntar para o deputado o que ele enxerga de riscos nisso, uma vez que ele já falou que a vacina não é a cura, não é a panaceia, né? Até mesmo aqui nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca já está dizendo, mesmo após a vacinação, vai todo mundo ter que continuar usando máscara, fazendo isolamento social. Então, fica aquela sensação, peraí, o que estão
fazendo, então, já que é uma indústria bilionária, a gente sabe que tem muitos interesses por trás e que está tudo sendo feito às pressas, a toque de caixa. A Amanda falou de hidroxicloroquina e tudo, que não tem a devida eficácia comprovada, mas como o Lacombe já lembrou, né, essas vacinas estão em fase experimental. Assim diz a própria Anvisa, né, deputado? Não, e o próprio lockdown também, ele é pregado sem nenhuma comprovação prática, né? Então, é complicado isso, é uma forma de tratamento, né? O lockdown é de evitar, de prevenção, né? Eu vejo essa questão da vacina, eu acredito muito que todas as epidemias virais terminam da mesma forma, terminam na imunidade de rebanho, né? E nós estamos indo para ela. Nós já temos um número consistente de casos no Brasil. A gente não sabe essa quantidade de pessoas que são imunes. Às vezes, numa casa, 2 pegam e 3 não pegam, né? E estão juntos, vivendo juntos, dormindo na mesma cama, muitas vezes, e não pegam. Então, isso aí a gente não sabe ainda. É que, de repente, termina. É impressionante. Eu acompanhei, como presidente da Frente Parlamentar da Saúde, eu acompanhei o Zika vírus, a epidemia do Zika vírus, que foi uma tragédia aquilo. E eu fiquei muito impressionado que todo dia nasciam dezenas de crianças com o cérebro minúsculo, né, com problemas gravíssimos para o resto da vida. Fiquei com uma pena das mães, os maridos abandonaram, quase 50% dos maridos abandonaram as mulheres com as crianças porque elas tinham microcefalia. É uma tragédia sem nome. Milhares nascendo, né? Só um parênteses, só para lembrar que nessa ocasião, uma emissora que é a que mais vem fazendo esse papel de abutre hoje em dia, torcendo contra, quase pandeminium ou corona lover, como dizem alguns, essa mesma emissora que é a maior do país, nessa época da Zika, recomendava numa reportagem a hidroxicloroquina, inclusive para mulheres grávidas. Pois e eu me lembro que eu fiquei tão impressionado que eu escrevi um artigo, se eu não me engano, saiu na Folha de São Paulo esse artigo, prevendo que iam nascer 60 mil crianças com microcefalia, que é uma tragédia sem antecedentes no Brasil, né? E no dia seguinte parou de nascer. Logo depois que eu escrevi o artigo, parou. Não nasceu mais nenhuma criança com microcefalia. Que todas as mulheres em idade gestacional, idade fértil, foram contaminadas através do mosquito, ela era com mosquito, né? Foram contaminadas e formou um efeito rebanho. Acabou, sozinha. Não tinha vacina, não tinha nada. Terminou. Foi um negócio impressionante. Eu fiquei com vergonha do artigo que eu escrevi, porque eu escrevi um artigo apocalíptico. Você vai nascer 60 mil, 100 mil, sei lá quantos que vão nascer. E sumiu. O vírus sumiu. A mesma coisa vai acontecer. Aconteceu com o H1N1. Eu fazia os cálculos lá, ainda vai durar não sei quanto tempo. Um médico que me encontrou na rua disse, olha, acabou a epidemia, viu? Não sei se você já percebeu. Eu disse, não percebi, disse, acabou. Eu atendia 10 pacientes por dia com H1N1, há 12 dias que eu não atendo mais ninguém. Terminou. Então, a imunidade de rebanho é uma coisa incrível, ela funciona e termina, e todas as epidemias terminam assim. A vacina até é uma tentativa de chegar lá, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter noção de que não é a vacina que termina essa epidemia. Até para não criar ilusão, que as pessoas vão ficar, porque não vai ter vacina. Nós vamos vacinar, sei lá, 30%, 40% da população brasileira até o fim do ano, né? Se continuar nesse ritmo, né? Vai ser isso aí até o fim do ano. Vamos procurar trazer mais, o dinheiro já está aí, já está disponível, vamos atrás, mas a produção mundial é lenta, não é uma coisa... É a primeira vez que se faz uma vacina em menos de um ano, nunca se fez, né? Por isso que tem risco, né? Eu acho que a Anvisa tem que ter cuidado. Eu acho que a responsabilidade vai ser deles. Se começar a ter problemas com a vacina, a responsabilidade vai ser deles. Eu dou um outro exemplo, a vacina da febre amarela mata. A cada 400 mil pessoas que tomam uma, morre da vacina. Vai fazer a vacina, não tem nada e morre. Muitas vão para o hospital. Eu sei porque eu tive o surto de febre amarela e fiz lá. A gente vacinava só onde tinha maior risco de contaminação. Ninguém faz vacina de febre amarela para o Brasil todo. Não sei se vocês já repararam isso. Porque ela mata, a cada 400 mil mata uma, e muita gente vai parar em coma no hospital, coma hepático. É um problema grave. Então, a Anvisa tem a responsabilidade disso. Se começar a dar problema, ela aprovar toque de caixa e começar a dar problema, ela vai ser responsabilizada por isso.
Eu acho que tem que estudar uma fórmula, eu acho que a preocupação do Congresso é justa. Todos nós queremos que tenha uma vacina eficaz e funcionando o mais rápido possível, mas que maneira a gente pode fazer? Tem que aumentar a estrutura da Anvisa, aumentar o sistema de pesquisa, tem que ver, fixar um prazo eu acho complicado. Deputado, eu estou sem graça porque eu pedi que as pessoas mandassem perguntas e comentários pelo meu Instagram pessoal e chegou muita coisa, né? Então, a Ariane pergunta sobre reinfecção. A Karina quer saber de reforma administrativa, não sei se a gente vai conseguir falar. Feira, né? Eu acho, o assunto. O Mário Filho perguntou sobre medicamentos indicados pelo senhor. O senhor já falou, então, que é uma decisão do médico, e aí Claro. lá o médico tem uma gama de medicamentos para ele utilizar. E a Tata, _HG, quer saber de profilaxia. Ela diz que toma ivermectina cada 15 dias, 3 comprimidos, mas já ouviu dizer que não faz efeito e que é perigoso. Qual é a sua opinião sobre tratamento preventivo? Eu acho que o tratamento preventivo tem que ver o que já tem de trabalho sobre isso, né? Mas, como eu disse, a ivermectina foi usada com ebola na África, né? E ela destrói um verme chamado Strongyloides stercoralis, que é um verme, não é muito conhecido, mas ele é devastador. Quando ele destrói o fígado, destrói o intestino, dá síndrome de absorção, é um negócio terrível. E com isso, os casos, a imunidade baixa, as pessoas aumentavam até a letalidade dos vermes, né? Então, com o uso da ivermectina, controlou. Não sei se era só esse o uso. Hoje tem uma discussão se ela realmente impede a entrada na célula. Pode ser que impeça também. Como ela não faz mal, eu não vejo problema nenhum em usar, entendeu? Eu não vejo essa... Porque essa ânsia de proibir as pessoas, o médico de receitar... Eu nunca tinha visto isso. Aliás, nunca vi. Eu estou com 40 e poucos anos de formado, 48 anos de formado e nunca tinha visto. Proibir médico de receitar, se o médico está achando que... Se é uma coisa que não mata, que não causa dano para as pessoas, né, eu nunca tinha visto. Então, eu acho que a Anvisa tem que, de alguma maneira, ter um entendimento aí, até com essa comissão lá do Congresso que está discutindo isso, porque os deputados têm que responder à ansiedade das pessoas, mas eles não podem, se acontecer alguma coisa mais grave com isso, a responsabilidade vai ser da Anvisa e vai ser de quem pressionou a Anvisa também, aí nós temos que cuidar disso. A Anvisa nos faz tomar um remédio no máximo de segurança possível. Toda a história da Anvisa é isso, né? Nós tomamos remédios com o máximo de segurança possível. E tem aquela bula horrorosa, né, que até o remédio, até o paracetamol causa dano também. Se a gente lê com atenção, acha que vai morrer. Então se tu lê a bula, e mesmo assim, é inédito fazer uma vacina em menos de um ano. É inédito. Então tem que ter um mínimo, eu diria, de segurança, né, e de eficácia, né, para aconselhar para a população. Né? Deputado, queria mudar um pouquinho de assunto, relacionado à pandemia, aos efeitos da pandemia, mas queria aproveitar a sua experiência como ministro do Desenvolvimento Social no governo Temer, ministro da Cidadania no começo do governo Bolsonaro, quer dizer, pastas ligadas, a pasta responsável pelo Bolsa Família. Então, minha pergunta é sobre o auxílio emergencial. O que o senhor acha que dá para fazer? Quantas famílias? Tem que aprovar também, o Congresso tem que aprovar medidas de ajuste fiscal relacionadas à concessão do auxílio emergencial, tem que ser por crédito extraordinário. Que arcabouço, que engenharia o senhor imagina? Olha, isso está sendo discutido, né? O presidente está conversando, eu tive a oportunidade de ver o final de uma reunião do presidente com a equipe econômica para discutir isso, né? E o Congresso também, está todo mundo querendo ajudar, né? O presidente Bolsonaro fez a maior transferência de renda da história do Brasil nesse período, né? Foram 65 milhões de pessoas que receberam pelo menos R$600 por mês durante 6 ou 7 meses, né? Isso é uma Bolsa Família por mês, o que se gasta por ano numa Bolsa Família por mês, e montado com uma rapidez incrível. O ministro Onix teve um mérito nisso também, o próprio presidente insistiu. Em menos de um mês se montou um sistema de cadastro das pessoas, que é dificílimo isso, né? E conseguir fazer isso. Foi um feito notável, e ninguém fala nisso, né? Foi um feito notável, que evitou a fome. E evitou o caos, porque a minha diarista perdeu todos os contratos dela, né? As pessoas que trabalham de manhã para comer de tarde ficaram sem nada.
o desemprego em massa por decisões erradas dos governadores, de quem tomou as decisões de bloqueio, lockdown. Não foi por causa do vírus. Né? O vírus se trata de outro jeito, pode tratar de outro jeito. Foi em função de decisões erradas. Mas mesmo assim, não teve fome no Brasil, não teve caos, né? Não teve invasão de supermercado, não teve nada. Isso é um feito fantástico, né? E agora tem que dar continuidade a isso. Tem que se avaliar quantas pessoas ainda precisam, né? Eu acho que vai ser um Bolsa Família incrementado, imagino que seja uma coisa dessa, né? Que o Bolsa Família estava em torno de R$200, né? Bolsa Família sempre foi um valor pequeno, mas que dava para a pessoa não passar fome. E esse foi muito maior, foi 3, 4 vezes o Bolsa Família, para duas vezes mais pessoas, né? Então, eu acho que vai ter. O Congresso está debruçado sobre isso, o presidente quer. Eu acho que nós vamos ter aí, por um período, vai ser um Bolsa Família, talvez seja menos o valor, né? Mas não vai deixar as pessoas passar fome, quem ainda não conseguiu retomar o seu trabalho. Meio-dia e 53, Opinião no Ar de volta. E de novo, Silvio, somos a live jornalística mais vista do YouTube. É isso aí, audiência multiplataforma. Deputado, só para a gente finalizar aqui o aspecto do auxílio emergencial, programas de transferência de renda, eu particularmente não sou contra programas de transferência de renda. Porém, como dizia Ronald Reagan, acredito que o melhor programa social de transferência de renda é dar emprego para as pessoas. Mas vamos lá. O sucesso de um programa desse se mede pela quantidade de pessoas que deixam o programa e não pela quantidade de pessoas que entram no programa. A chamada porta de saída, Reagan né? também. Reagan também. Porém, o fato é que não tem dinheiro para bancar um auxílio emergencial nos moldes atuais por mais um ano, depois por 2 anos, a eleição é só lá em 2022. Então, eu queria fazer aqui uma provocação, já que não tem dinheiro, por exemplo, o senhor como parlamentar, o senhor acha, por exemplo, se os seus pares todos não abrissem mão de boa parte dos milhões que têm direito de emenda parlamentar no orçamento, os gastos com gabinete, os partidos abrissem mão do fundo partidário e esse dinheiro todo fosse repassado para as pessoas que, de fato, perderam o emprego e estão passando situações difíceis economicamente hoje em dia? É uma possibilidade, eu não vejo com maus olhos isso. Eu só acho que tem que estabelecer quanto e de onde é que vem o dinheiro, né? Estabelecer uma... Eu falo isso porque o orçamento está aí, né? Para ser aprovado, né? Então poderia haver um manejo no orçamento. Mas pode tirar de outras coisas também, né? Não é só disso, né? Eu acho que vai ter um remanejamento e não vai ser o valor que era repassado antes. Não tem como manter aquilo, né? Não ter R$600 para 65 milhões de pessoas por mês é inviável, não tem como fazer. Agora, pode ser, sei lá, 300, né? Pode ser um Bolsa Família maior um pouco, né? E talvez para menos gente, porque mal ou bem a economia está reagindo, né? E está abrindo emprego de novo, né? Então, eu acho que não dá para manter o país parado o tempo... Já foi demais o que ficou, né? Então, eu imagino que vai ter um novo Bolsa Família aí, mais incrementado e tal, e que gestado ali pelo Onix, pelo ministro Onix, pelo Paulo Guedes, né, ajudando, e o presidente pediu isso. Constantino, temos mais 3 minutos, pouquinho menos de 3 minutos. Eu vou fazer uma pergunta retórica e jogar para o deputado, então, para as considerações finais, né? O papel da OMS nessa pandemia toda tem sido muito questionável, para dizer o mínimo, e com 1 ano de atraso foram fazer lá uma investigação em Wuhan. E agora dizem que talvez nem tenha sido originada ali, no mercado molhado e tudo mais, né? Parece uma espécie de puxadinho do regime chinês. Ao mesmo tempo, a imprensa já fala em variante brasileira. A mesma imprensa que não gosta que a gente fale em vírus chinês. A pergunta retórica, deputado, será que ainda vão descobrir que esse Covid-19 começou mesmo no condomínio do presidente Bolsonaro? Eu acho que não vão conseguir fazer esse malabarismo todo, né? Mas eu acho que tu tem razão em relação a essa análise que tu faz, né? Eu entendo que a epidemia, o que as pessoas negaram desde o início, trataram esse vírus como se fosse uma coisa sobrenatural. Ele não é. Ele é um vírus igual aos outros, um pouquinho mais, com uma velocidade maior de contágio, né? Menos letal do que os outros, inclusive, do que boa
O problema é que ele contamina muita gente, então aí infelizmente, acabam falecem, morrem mais pessoas, né? Então, agora, eu não vejo assim, esse vírus, ele tem uma origem determinada, ele começou num determinado lugar. Eu acho que a China fez ali, foi bloqueou a origem, né? Bloquear a origem é muito mais fácil que bloquear. O Brasil não tinha condição de bloquear nada, porque entrou por vários lugares ao mesmo tempo e estava correndo a disseminação em vários lugares ao mesmo tempo, não tinha mais como bloquear nada, né? E os outros países também. Então, eu vejo com preocupação, né, a maneira como foi feita o enfrentamento a isso e a maneira como se tenta ainda justificar sem base científica, se justificar o que está acontecendo. Então, eu quero te dizer, Constantino, que a retórica toda, né, ela é política. O fato do presidente ter se posicionado, ele sofreu um ataque político, mas foi o presidente, o único dos poucos dirigentes do mundo que tomou uma posição corajosa, que não disse o que os outros queriam ouvir, né, ou pelo menos a sua oposição queria ouvir. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E a OMS, ela não é um puxadinho só ela é um puxadinho da Frente de Libertação Popular do Tigré, que é da onde surgiu esse Tedros. Ele tem muito mais um conteúdo político, né? E só para terminar, eu trabalhei com a Margarete, eu trabalhei no tempo que a Margarete Chen era a dirigente da OMS, foi um outro mundo. Com ciência, com as coisas bem feitas. Agora é uma biruta de aeroporto. Muitíssimo obrigado pela participação. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigado, deputado.